Livro Comentário aos Gálatas, volume 3. Autor Carlos Henrique. Narração Lucas Carrara. Ministério Avivamento Mundial, levando vida para a sua vida. O Evangelho. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Admiro-me de que tão depressa estejais vos desviando daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Já que os Gálatas estavam se desviando do verdadeiro evangelho para outro, que não é do mesmo tipo, significando dizer que não é o evangelho, cabe entender melhor o que é o evangelho, visto que no volume passado falamos do que é a graça de Cristo. O que é o Evangelho? Primeiro, vamos ver a etimologia da palavra evangelho. A palavra evangelho no grego é evangelion, que significa boas novas ou boas notícias, o anúncio de informações novas, recentes e maravilhosas. Pelo simples fato de sabermos o significado da palavra, já é o suficiente para sabermos distinguir o falso do verdadeiro evangelho. Evangelho é a maior notícia que já existiu. Ela se contrapõe à má notícia de outrora. A má notícia de outrora é que todos nós estávamos condenados à morte por causa do pecado original. Gênesis, capítulo 2, versículo 17. E, pela lei, Romanos, capítulo 3, versículo 20. A boa notícia é que Jesus, por meio da sua obra, nos livrou da condenação do pecado e da morte. Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. A velha notícia dizia que o salário do pecado é a morte, mas a boa notícia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 23. A notícia velha era de condenação ao inferno, mas a notícia nova é da Nova Jerusalém. Veja que é uma nova notícia. Está tão fresca quanto há 2000 anos atrás. Não carecemos viver falando da velha notícia. Somos pregadores da nova informação dada por Jesus e feita por Ele. Somos ministros de uma nova aliança. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Não escrita em pedras, mas nas tábuas do coração pelo Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. O evangelho que Paulo pregava falava da nova informação de que Jesus havia dado salvação a todos aqueles que creem. Foi o que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ou seja, falem da nova notícia, da boa notícia. Não temos que falar de alguma mensagem que não seja a nova e boa notícia. O Evangelho é tanto a nova quanto a boa notícia de Deus aos homens. E é justamente essa mensagem que devemos anunciar a todo mundo, pois é essa mensagem que salva. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos capítulo 16, versículo 16. A notícia é falada e quem acreditar na boa e nova notícia recebe salvação. A notícia é anunciada e para que ela tenha valia na vida de alguém, esse alguém precisa simplesmente crer. Smith Wigglesworth diz que Deus nos quis salvar tanto que fez da melhor forma possível para sermos salvos: crer. O Evangelho é falar a notícia nova e boa e os homens decidem se vão crer ou não. Quem crer se torna beneficiado da mensagem e o benefício de crer é ser salvo, simplesmente porque ouviu a mensagem nova e boa e teve fé nela.
Quem não crer está condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Jesus não trouxe condenação, ele veio para salvar. João capítulo 3, versículo 17. A condenação já estava na terra antes de Cristo vir. A condenação é a mensagem velha e má. É a mensagem de juízo pelo pecado original e pela lei de Moisés. A condenação não é obra de Cristo. Ela é obra do pecado e estava na terra antes de Cristo. Jesus trouxe algo novo, a salvação e a vida de Deus. Quem não crer ficará vivendo na mensagem velha, na condenação. Não tem como escapar. Ou estamos na nova e boa mensagem, ou estamos na velha mensagem de condenação. Desta forma, o Evangelho é a mensagem de Jesus Cristo de salvação e vida eterna para os que creem. Os transtornadores do Evangelho estavam encucando nos Gálatas que essa mensagem não era suficiente para salvar e para viver, e que deveriam agregar à mensagem algumas coisas da lei, com o fim da mensagem ser completa e prover salvação e vida realmente. Paulo gritou: isso é outro evangelho e, portanto, não é evangelho. São malditos todos que transtornam o evangelho da graça de Cristo. Os 4 evangelhos. Chamamos tradicionalmente os 4 primeiros livros do Novo Testamento de 4 evangelhos. No entanto, podemos claramente declarar que é apenas um evangelho com 4 maneiras de ver a mesma história, e que dentro de uma visão mais aprofundada, vamos entender que todas as escrituras tratam do evangelho completo de Jesus Cristo. Também precisamos entender que a história da vida de Jesus é chamada de evangelho, mas não significa dizer que os 4 evangelhos é o evangelho completo de Jesus. Na verdade, foi chamado de evangelho por ser uma forma de escrita diferente para aquele tempo, como um gênero literário. Assim, os 4 evangelhos, que são apenas um evangelho, não é a revelação completa das boas novas de Jesus Cristo. Ao contrário, é apenas uma parte do Evangelho, pois o Evangelho é muito maior do que a história dos 4 evangelistas. O Evangelho foi anunciado no Velho Testamento e é estabelecido no Novo Testamento. Por um ponto mais aprofundado, toda a Bíblia é o Evangelho de Jesus Cristo, pois em toda a Escritura há menção de Jesus Cristo e de sua obra. O Velho Testamento, portanto, deve ser visto como sombra e o Novo Testamento como a realidade, a substância. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Hebreus capítulo 10, versículo 3. Quando estudamos o Velho Testamento com a mente de Cristo, vamos notar facilmente revelações do Evangelho de Jesus Cristo. Assim, nesse prisma, toda a Bíblia é cristocêntrica. Todas as Escrituras apontam para Jesus e sua obra. Quando lemos o Velho Testamento sem a mente de Cristo, vamos ver apenas histórias reais que ocorreram para aquele tempo e, ao mesmo tempo, vamos nos embananar, pois a Bíblia sem Jesus é um livro de verdades impossíveis de serem alcançadas pelo homem natural. A Bíblia sem Jesus é um livro que vai nos condenar apenas, mas com Jesus é revelada a nossa salvação, pois Jesus cumpriu salmos, lei e profetas para vivermos em novidade de vida. Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 19. Romanos capítulo 6, versículo 4. Cristo nos fez novas criaturas, porque levou consigo as coisas velhas e fez tudo novo. Temos uma nova natureza, a do próprio Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se Jesus não for a chave
e o centro de interpretação do Pentateuco, dos Salmos, dos Profetas e dos livros históricos, vamos entrar em um campo de grandes erros doutrinários. Vamos ter a impressão de que Moisés e Elias devem fazer parte do Evangelho. Era o que acontecia com aqueles cristãos judaizantes e, por isso, misturaram o Evangelho. Toda mistura hoje parte da ideia de que o Velho Testamento conta atos e obras de homens que devem ser repetidas por nós no tempo da graça. Isso porque leem o Velho Testamento sem a mente de Jesus e fazem do que é uma sombra apenas uma realidade para se viver hoje. Porém, não temos que viver na prática da sombra, mas viver na substância, em Cristo, naquilo que está pronto e feito por Jesus em nosso favor. A mistura em nossa fé de Salmos, Moisés e profetas, junto com Jesus, é porque vemos tais verdades desses livros como os destituídos do Evangelho, acréscimos ao Evangelho. No entanto, o transtorno se dissipa quando percebemos que o Evangelho é Jesus em toda a Bíblia e que Jesus cumpriu todas as Escrituras e que ao estarmos em Cristo, cumprimos toda a Escritura juntamente com Ele, pois morremos com Ele, ressuscitamos com Ele e estamos assentados juntamente com Ele. Efésios capítulo 2, do versículo 5 ao 6. Cumprimos a lei com Ele, vivemos os salmos com Ele e cumprimos os profetas com Ele. Assim, Jesus é completamente completo, plenamente pleno e perfeitamente perfeito para nós. Não carecemos de mais nada, a não ser de Cristo revelado em toda a Bíblia e Cristo principalmente revelado em nós. Com esse entendimento, podemos facilmente compreender pela mente de Cristo que nos foi dada, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que o Evangelho é a revelação de Cristo em toda a Escritura e que os 4 Evangelhos são apenas gêneros literários que contêm parte do Evangelho pleno. Vemos Paulo falando que o Evangelho foi pregado a Abraão primeiramente. Gálatas capítulo 3, versículo 8. 2000 anos antes de Cristo, no Gênesis, no princípio, Jesus já era revelado em cada linha escrita por Moisés e por todos os 39 livros do Velho Testamento. Nesse prisma, os 4 evangelhos, que são parte do único evangelho completo de Jesus Cristo, revela a nós parte do todo. O todo está em toda a Escritura. Assim, Atos dos Apóstolos é Evangelho de Jesus Cristo. As cartas de Paulo é a mensagem de Jesus Cristo. As cartas de Pedro, Judas e João é a revelação do Evangelho de Jesus Cristo. E o Apocalipse é Evangelho de Jesus Cristo também. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Não vamos nos apegar ao gênero literário Evangelho e entrar na confusão de que existem apenas 4 evangelhos. Como gênero literário, sim, mas como a mensagem de Cristo, não. Como mensagem completa de Jesus Cristo, o Novo Testamento é o Evangelho de Cristo. Isto é, as boas novas que contêm salvação a todo aquele que crer, assim como o Velho Testamento visto na prisma de Jesus Cristo. Por exemplo, Paulo não pregava as histórias contidas nos evangelhos, pois não presenciou a vida e o ministério de Cristo. Tampouco teve acesso a tais histórias. No entanto, Paulo pregava o evangelho como revelação do resultado de tudo aquilo que Jesus havia feito na cruz, ressurreição e ascensão. Por outro lado, os 12 apóstolos do Cordeiro possivelmente pregavam o resultado da obra de Cristo, aliado às histórias dos 4 evangelhos, pois presenciaram os fatos da vida de Cristo. Assim, as histórias do gênero literário chamado Evangelho
são a transição da antiga aliança para a nova aliança. O que Jesus fez e falou nos evangelhos mostra o cumprimento da lei e a revelação da graça. Ele cumpriu a lei e, por cumprir a lei, trouxe o que a lei nunca pôde trazer: a graça e verdade. João capítulo 1, versículo 17.